Vocês têm aqui toda a estrutura, né, no menu à esquerda, semana de aulas, e a cada semana, né, por exemplo, hoje nós estamos aqui na segunda semana. A cada semana vocês vão ter mais para baixo aqui atividade de frequência. Aí dentro dessa atividade de frequência vocês vão ter aqui o link para responder. Tá? Então vocês vão clicar por aqui, vão responder por aqui. Então não tem mais aquela possibilidade de me enviar por e-mail, como foi semestre passado. Isso aí é um padrão da faculdade, eles querem que seja para todo mundo assim, então eu vou seguir o padrão. Detalhe que é uma questão de múltipla escolha, é uma única tentativa de responder, e vocês têm o prazo até sexta-feira para me responder essa questão. Tá? Então vejam que o questionário abriu hoje, né, hoje, agora há pouco, né, será aberto, aqui para mim parece ser aberto, mas enfim, está sendo aberto agora, e ele vai fechar aí na sexta-feira, né, sexta-feira, dia 14, a quase meia-noite. E vocês vão ter 1 hora para responder essa questão, né, enfim, é uma questão de múltipla escolha, vocês vão demorar 3 minutos, mas enfim, né, tem 1 hora aí para responder aqueles que desejarem pesquisar. E vocês terão uma única tentativa, tá? Então, cuidado, ela é múltipla escolha, isso significa que existe uma correta só, isso significa o quê? Né, responder essa questão. Simplesmente responder, certo ou errado, vai significar presença para vocês. Tá? Então, essa participação aqui na live não significa frequência, né? Isso aqui é a aula em si. A frequência vai ser medida por aqui, atividade de frequência. Então, você só responder certo ou errado, você ganha a presença. São 3 presenças por resposta, é uma aula nossa, né, equivale a 3 aulas lá, aquela aula de 50 minutos, mas enfim, respondeu de qualquer jeito, certo ou errado, frequência garantida. Agora, essa fração de nota vai somar aí ao longo de cada um dos exercícios, ela só vai ser somada se você responder corretamente, né? Então, a resposta correta é que vai te dar a nota. A resposta de qualquer jeito vai te dar nota, vai te dar a frequência. Então, vamos dar aquele exemplo, né? Vamos supor que até aí, até o final do primeiro bimestre, vamos supor, né, que a gente tenha 10 semanas de aula, né, ou 11, né, então a gente está, primeira atividade aqui na segunda, nós teremos 10 semanas com 10 questões para responder. Então, se a gente teve 10 questões, essas 10 questões vão equivaler a 40% da nota, então cada questão vai somar 4, né, então essa matemática, e se a gente tiver 9, a gente tem que fazer a conta, né, 40 dividido por 9 aí, para ver quanto que vai dar de nota por questão correta respondida. Detalhe, essa questão ela é estruturada no material de ensino, basicamente, o que é o material de ensino, ele está aqui disponível, material de estudo, o slide, é o PowerPoint que eu vou apresentar agora. Tá? Então, na prática, vocês não vão ter a necessidade de buscar um conteúdo além daquilo que foi dito, né, na live que a gente já está iniciando, ou simplesmente consultando aí no PowerPoint. Vocês não precisam ir, né, pesquisar em livro e tudo mais para responder. São perguntas bem simples, singelas, mas que vão pegar aí um ponto central aí do nosso conteúdo. Né? Então, isso é o que mais importa daquilo tudo que foi dito na semana passada. Bom, vocês já me conhecem, já sabem aí como funcionam, né, as aulas e tudo mais, é um vídeo, essa live ela não vai ter uma extensão maior aí do que 1 hora, né, a recomendação é não ter muito menos nem muito mais de 1 hora, porque é o cansaço, né, a gente sabe que ficar sentado olhando a tela do computador, né, enfim, cansa, então 1 hora aí é o recomendável aí pela coordenação pedagógica. O detalhe, né, e aí vocês têm liberdade de, ao longo da exposição, vocês tirarem dúvidas, realizarem questionamentos e tudo mais, ou como se fosse uma aula em sala de aula, né? Então, tem gente que é mais tímida e tudo mais, né, não quer ir se expor na frente de todos os demais, então existe, né, também aqui no AVA, esse
link aqui de fale com o professor. Aí vocês me mandam uma mensagem, quando eu tiver tempo eu vou responder para vocês. Mas aqui, né, à noite, vocês têm a opção de me mandar aqui no chat, né, uma pergunta, qualquer comentário, ou vocês podem fazer uma interferência aí por áudio também, áudio e vídeo. Então, o que a gente vai ver, né, e é um dos assuntos aí que mais tem sido cobrado, né, dentro dessa lógica do direito constitucional, em provas de concurso e provas da ordem. É o tema que a gente chama de controle de constitucionalidade. Tá? Então, esse tema aqui, a gente vai se debruçar sobre ele por pelo menos 3 aulas, 3 noites, né? Isso a gente vai se alongar aí, talvez por 4, né? Conforme o andamento, mas é um tema aí que traz uma importância muito grande dentro da nossa ideia e da nossa, né, na nossa noção de um Estado construído e pautado por um texto maior, que é a Constituição. Né? Então, vejam, dentro daquela pirâmide hierárquica de normas jurídicas, né, a gente tem aquela noção, aquele princípio de que existe a supremacia da Constituição. Então, todo o resto do ordenamento jurídico ele tem que estar de acordo com a Constituição. E como é que se faz, como é que se exige que uma norma esteja de acordo com a Constituição? Por meio dessa ferramenta que a gente usa de nome de controle de constitucionalidade. Isso o próprio nome traz, né? Controle do quê? Controlar a constitucionalidade de uma lei frente à Constituição Federal. O detalhe é que não é somente a lei, né? A lei aquela ordinária, a lei formal. A gente vai ver mais para frente o que são, né, normas jurídicas, mas é toda norma jurídica, né? Todo ato normativo. Inclui emenda constitucional, inclui lei complementar, inclui lei ordinária, inclui decreto legislativo, né? Agora, aqueles atos internos, né, aqueles atos, portarias, resoluções e tudo mais, elas não são pautadas lá pelo artigo 59 da Constituição uma norma, né, uma norma jurídica no sentido de ser processado aí na forma da Constituição. Aí não é o caminho do controle de constitucionalidade, né? Mas a gente vai chegar nesse tópico com bastante calma, a gente vai falar desse artigo e tudo mais. Aliás, a gente vai ver exemplos de ações de controle de constitucionalidade, enfim, né? A gente vai se debruçar bastante aí sobre esse tema. Né? Mas, basicamente, esse é o primeiro grande tópico dessa nossa disciplina, de Direito Constitucional 2. Passar aí, né, todos os contornos dos mecanismos destinados a apurar o quê? Uma lei é compatível com a Constituição. Né? Lei no sentido amplo aqui. Esse controle de constitucionalidade, ele tem sua origem aí no direito norte-americano. Lá no século XIX, né, houve um julgamento ficou marcado aí para a história, que é o caso Marbury contra o Madison, e aí um juiz bastante famoso da Suprema Corte Americana, John Marshall, entendeu que as leis, sim, precisam se adequar à Constituição daquele país. Né? Então, veja, a gente tem uma presunção dentro do direito, né? A gente tem uma ideia dentro do direito, que toda norma jurídica, toda lei, ela presume-se válida. Né? Então, quando vai lá o Poder Legislativo e aprova uma lei, essa lei é publicada e a gente tem que cumprir essa lei, existe uma presunção de que aquela lei é válida, ela está de acordo, a gente é obrigado a cumprir aquilo. Só que a prática demonstrou, né, que essa presunção ela não é absoluta, né? Essa presunção ela pode e deve ser contestada. Então aqui, né, nos Estados Unidos foi onde surgiu, né, essa teoria do controle de constitucionalidade, em que as leis elas devem sim passar pelo crivo do poder judiciário. Aí entra, né, uma outra grande atribuição do Poder Judiciário. Né? O Poder Judiciário não é somente
resolver conflitos, né, a disputa entre uma pessoa e outra, mas também fazer esse controle da Constituição, né, de que as normas elas têm que estar adequadas à Constituição. E no caso do Brasil, a gente tem um tribunal que, na sua essência, foi criado exatamente para isso, né? O Supremo Tribunal Federal, o STF, ele tem lá no seu artigo 102 da Constituição exatamente essa finalidade, né, de garantir e preservar aí a aplicação da Constituição brasileira. Então, na teoria, né, o STF, ele só deveria ser instado, ele só deveria ser movimentado para essa finalidade, né, ele é o guardião aí da Constituição. Então, né, é o Poder Judiciário realizando um freio, realizando aí enfim, uma forma de controle do Poder Legislativo, né, Poder Legislativo e também do Executivo, porque o Executivo tem algumas possibilidades de editar atos normativos, por exemplo, o decreto, né, o decreto é do presidente, o decreto também se submete aí a esse controle de constitucionalidade. Então, no Brasil, né, isso daí vem já lá da Constituição, numa lei, né, de 1894, organizava aí a questão da Justiça Federal, então tinha uma previsão lá, e, né, na primeira Constituição Republicana, lá em 1891, trouxe aí, inspirado, né, nesse direito norte-americano, ou se internalizou aí esse controle de constitucionalidade. Né? Um pouquinho de história aí, só para vocês não caírem de paraquedas no tema, né, e vendo que existe uma influência aí do direito americano, especialmente porque nos Estados Unidos a gente tem um exemplo mais forte de uma Constituição Suprema, né, a Constituição americana, lá de 1781, ela vale até hoje, né, e lá eles preservam muito esse texto. Então, a Suprema Corte americana, né, ela fez valer, né, essa importância da Constituição dos Estados Unidos. Bom, esse controle de constitucionalidade, ele, né, tem por objeto as leis, no sentido amplo, as emendas constitucionais também, né, então, um detalhe interessante, que a emenda constitucional, quando ela é aprovada, ela incorpora-se na Constituição, ela hierarquicamente, a gente não pode dizer que a emenda seria abaixo da Constituição, mas a emenda também é passível desse controle, né, é passível desse controle de constitucionalidade. A gente vai ver, existe um rito específico para o controle das emendas. Mas essa inconstitucionalidade, né, essa verificação, ela também tem um outro aspecto que é bastante interessante. Então, a gente fica falando o tempo todo, né, de que é uma lei inconstitucional, surge uma lei e foi inconstitucional, faz um decreto que não observa a Constituição. Tudo isso é uma inconstitucionalidade porque surgiu um ato normativo que não está compatível com o texto constitucional. Ok, aqui a gente tem um ato, né, uma ação, um ato legislativo que resultou, né, numa norma que foi apreciada e julgada inconstitucional. Só que o controle de constitucionalidade ele é um pouco mais amplo. Ele traz também a possibilidade do Poder Judiciário julgar, né, que o Poder Executivo ou Legislativo, eles não fizeram a lei que a Constituição determina que eles fizessem. Né? Então, existe a ação direta de inconstitucionalidade por omissão. Né? A gente vai ter uma aula específica sobre ela, a gente vai ver todos os contornos aqui, mas o que acontece? Né? Nós temos normas aí que a gente chama de eficácia contida, né? Eficácia limitada, dentro daquela classificação do José Afonso da Silva, que a gente já até comentou em sala de aula. A Constituição diz, em alguns momentos, né, ela fala que determinado direito ele é garantido pelo Estado e ele vai ser regulado por uma norma legal, uma lei. E aí o Poder Legislativo não cria aquela lei. Né? Então a Constituição assegura um direito, mas não diz como vai ser exercido esse direito. Aí isso depende de uma lei.
E o Poder Legislativo ou Executivo, ele não cria essa lei. O Poder Judiciário, ele pode, né, vir a julgar esse tipo de situação e exigir que o Legislativo ou Executivo edite aquele ato normativo que a Constituição previu, né? Então, a gente tem também a inconstitucionalidade por omissão, né? Não é só apreciar uma lei existente ou já editada, e sim também a ausência da edição de uma lei que a Constituição exige que seja editada, né? Então, a gente vai ter uma aula específica aí sobre essa DIN por omissão. A gente traz exemplos aí concretos. Não é tão rara assim, não, né? Existem vários precedentes aí no STF. Bom, espécies, né? Espécies de controle de constitucionalidade, né? Então, nós temos basicamente a possibilidade de se verificar o conteúdo, né, o aspecto material, incompatível com o texto constitucional, né? Então, vamos imaginar que uma determinada lei vá lá e preveja, né, uma preferência para pessoas de acordo com o gênero, né? Então, o homem vai ter preferência para a mulher para determinada situação. Veja, esse conteúdo daquela lei está entrando em confronto com o conteúdo da Constituição, que vai dizer que todos são iguais perante a lei, né? Independente do gênero, sexo, condição sexual, raça e tudo mais. Então, veja, a gente tem o controle material, no sentido de conteúdo, mas também nós temos o controle formal, também a forma como uma lei é editada. A gente vai ver ao longo do curso desse semestre que, né, a lei ela precisa seguir o processo legislativo, ele precisa seguir algumas etapas para que ele vire lei, né? Então a lei não surge do nada, a lei ela precisa aí passar por um processo, né? Então nós temos aí a possibilidade de uma lei a ser julgada inconstitucional que ela não obedeceu esse processo ou porque a pessoa que editou aquela lei não poderia expor sobre aquela matéria, né? Então, vamos imaginar que o governo do Paraná resolva criar um código penal paranaense. Ele pode fazer isso? Ele vai lá, né, a Assembleia Legislativa vai lá e aprova o Código Penal paranaense. Poderia ter sido feito isso, ele pode até materialmente estar de acordo com a Constituição, conteúdo, não está nada em choque, mas formalmente, aí dentro do seu critério subjetivo, a pessoa, né, o governo, o Estado do Paraná, ele não tem competência para editar aquele tipo de norma, né? Então ele viola a inconstitucionalidade formal porque ele não obedeceu os requisitos necessários de competência para editar aquela norma, né? Então nós teríamos uma inconstitucionalidade subjetiva. A pessoa que a fez, ela não é competente para falar daquele assunto, né? Então a inconstitucionalidade formal, ela se divide em duas, né? Ela se divide aí por um vício subjetivo ou um vício objetivo. E aqui vem, né, um exemplo aqui, né, é atinente à iniciativa, ou seja, afeta a propositura da norma que é tomada por uma pessoa ou órgão que não tem competência para fazê-lo. Aí aqui ele traz um outro exemplo, Código de Trânsito Estadual. Se vocês forem lá e olhar o artigo 22, inciso 11 da Constituição, é competência privativa aí, né, exclusiva da União legislar sobre esse assunto. Então, se o Estado resolver criar esse tipo de norma, está exacerbando, indo além do que ele poderia, ele não tem competência para isso. Então, é uma inconstitucionalidade de forma por razões subjetivas, porque a pessoa que a fez não é a competente, né? Além da pessoa, nós temos o vício objetivo, né, que atinge aí as fases constitutivas do processo legislativo, né? Então, vamos imaginar aí que uma lei, né, uma lei ordinária, uma lei, né, no seu sentido ordinário, ela é aprovada aí pelo Congresso, pela Câmara, pelo Senado, e aí o pessoal está com pressa, o pessoal não prestou atenção e tudo mais, vai lá e publica aquela norma e isso começa a valer, né? Aí surge um problema, mas espera lá, uma lei
E dentro dessas fases constitutivas do processo legislativo, depois do Congresso aprovar, né, Câmara e Senado, existe uma última fase que o presidente precisa sancionar e promulgar aquela norma. Ele precisa assinar, ele precisa validar aquilo. E vamos supor que pulou essa etapa. O que aconteceu? Em razão, né, do processo legislativo exigir aquela etapa, ela não foi observada, o que acontece? Há um vício formal, né, da sua forma, houve um vício, mas de natureza objetiva, porque ele atingiu aí a violação ao processo legislativo, né? Então, aqui ele dá o exemplo do quórum, né? Então, vamos imaginar aqui determinada norma, né, ou determinado assunto exige uma lei complementar. E aí, está levado para votação, e o quórum que aprovou aquela lei complementar não é suficiente para a lei complementar, que é a maioria absoluta. A gente vai ver isso também com calma. Mas foi aprovada, e foi e começou a valer, né? Ela é uma lei que pode até no seu conteúdo estar de acordo com a Constituição, mas ela deve ser tirada do ordenamento via ação direta, ação de controle de constitucionalidade, em razão de ter um vício formal na sua forma, e, nesse exemplo, no seu aspecto objetivo, né? Então, nós temos todas essas possibilidades de controle. Aí, né, o que a gente já mencionou, a questão da matéria, né? O conteúdo ser incompatível, né, ser aí, não se adequar às diretrizes, princípios e demais disposições da Constituição. E ele traz, né, como exemplo aí o governo federal resolve editar aí uma lei e estabelece a prisão perpétua, né, no Estado brasileiro. Não pode, né? Prisão perpétua é vedada no artigo 5º da Constituição, então se uma lei vier e criar essa norma, ela é materialmente, ou seja, o conteúdo dela está em desacordo com a Constituição, né? Então nós temos aí é, essa ideia, né, essa situação, né, de materialmente ser contrário. Bom, avançando aqui, né, um outro tópico que de vez em quando aparece, né, é a questão, né, da tese da inconstitucionalidade superveniente, né? Então, o vício de inconstitucionalidade é no sentido de que, com o passar do tempo, vamos imaginar que tem uma norma, ela entra na Constituição, né, vamos imaginar hoje, né, uma norma entra em vigor hoje, ok? Essa norma entrou em vigor hoje, e hoje, né, essa norma, vamos supor que alguém questione lá no STF, o STF diga, não, essa norma é válida, essa lei está correta, ela é de acordo com a Constituição, não tem nada errado. Perfeito. Daqui a 2 anos, o governo, né, o Congresso, vai lá e cria uma emenda constitucional, né, uma emenda constitucional, ou seja, altera a Constituição. E em razão dessa emenda constitucional, a lei que entrou em vigor hoje, que o STF diz que hoje é válida, ela estaria talvez em distorção com aquela emenda constitucional, ou seja, surgiria uma inconstitucionalidade superveniente, ou seja, a lei hoje é constitucional, mas como a Constituição ela sofre mutação, né, a gente viu isso no mês passado, né, nós temos aí o poder constituinte derivado, uma emenda constitucional, essa emenda constitucional tornou aquela norma aparentemente aí inconstitucional. É permitido isso? Né? Não, não é permitido. Né? No Brasil não foi acolhida essa possibilidade. Ou seja, né, essa norma ela não vai ser inconstitucional em razão de uma alteração na Constituição. Qual é a solução que tem que ser dado para isso? Né? Essa emenda constitucional ela vai ter que ter um dispositivo, ou ela vai ser acompanhada de uma lei, e essa lei vai revogar aquela norma anterior, né, essa norma que aparentemente seria inconstitucional aí, né, então ela precisa ajustar isso, mas a norma que hoje é declarada constitucional, ela não pode ser depois por razões aí de emenda. Então nós temos aí esse aspecto importante para a gente perceber. Bom, deixa eu fazer uma pausa, alguém está com dúvidas? A Carione pôs aí que está travando bastante. Está travando mesmo? Conseguindo acompanhar?
Tá tudo certo? Quando eu estou lá olhando os slides, eu não consigo ver o chat. Professor, boa noite. Oi, Júlio. Tudo bem? Boa noite, pessoal. Por gentileza, o senhor pode voltar, porque eu não consegui entender a inconstitucionalidade superveniente. Isso. O que acontece? Qual que é a ideia? Nós temos, vamos imaginar hoje, né? Nós temos um cenário hoje, a Constituição valendo hoje, e hoje surge uma lei, né? Uma lei aí qualquer, regulando qualquer aspecto, né? Vamos pegar um exemplo aí, a questão da, né, sei lá, da saúde, né? Então, vai lá e o governo do Paraná cria uma lei permitindo que, né, estabelecimentos aí de ensino também atuem no apoio à saúde pública, ao SUS, beleza. Então vem a lei do Paraná, regula isso. Vejam, na Constituição de hoje, né, o texto de hoje, uma lei nesse sentido estaria totalmente de acordo, não teria problema nenhum, né? Então hoje surge uma lei dizendo que, né, instituições de ensino podem apoiar aí ações na saúde, ok, saúde pública. Só que o que acontece? Vamos imaginar que daqui a 2 anos crie-se uma emenda constitucional, alterando o texto lá da Constituição, falando assim, não, instituições de educação, elas não podem atuar no suporte à saúde pública, né? Então, veja, hoje, a Constituição de hoje, essa lei do Estado do Paraná, 100% de acordo, não tem problema nenhum. Mas, em razão de uma emenda constitucional daqui a uns 2 anos, essa lei do Estado do Paraná de hoje, ela estaria incompatível com essa emenda constitucional, né? Então, aí que surge essa discussão, se em razão dessa emenda constitucional, poderia se discutir a lei do Paraná, que hoje é constitucional, né? E aí a tese que o STF adota é que não é possível aí adotar essa inconstitucionalidade superveniente, porque, né, aí a explicação que o STF traz aqui é que uma norma ela não se torna incompatível com o passar do tempo, porque ela nasce, né, o problema, o vício de inconstitucionalidade é sempre no nascimento da norma, e não ao longo da aplicação dessa norma, né? Então, ou ela nasce inconstitucional, ou ela é constitucional, né? Então, não é permitido aí fazer essa verificação depois, ou a qualquer emenda constitucional, começar essa discussão de novo de uma lei, se ela é ou não constitucional, né? Então, é nesse sentido aí, a inconstitucionalidade superveniente. Não sei se deu para entender aí, Júlio, tudo certo? Deu, perfeito, muito obrigado, professor. Beleza. Bom, avançando, né, hoje o conteúdo tem 15 slides aí, então vamos avançar aí. Outro ponto importante, o órgão que realiza esse controle de constitucionalidade. A gente acabou de falar, né, e por essência, o controle judicial, né? O controle judicial é aquele mais lembrado, é aquele mais enfatizado, é aquele que vai nos tomar aí grande parte da aula, mas a gente precisa lembrar que existe também um controle realizado no poder legislativo ou executivo, ou seja, a análise de uma norma, se ela é ou não constitucional, ela também pode ocorrer no meio político. Por quê? A gente vai ver mais para frente, quando a gente falar das espécies normativas, e eu dei esse exemplo agora há pouco, que qualquer norma jurídica, qualquer lei, ela precisa passar pela sanção do presidente. Mas o presidente pode não sancionar uma lei, ele pode vetar a lei, que aliás é bem comum. Ou seja, o que o presidente pode fazer? Ele pode vetar um dispositivo de lei, falando assim, não, esse artigo de lei aqui, ele é inconstitucional. O presidente vai lá e veta, isora, né, tira fora do texto. O que é isso? É um controle de constitucionalidade político, né? Não é o judiciário fazendo isso, é o poder executivo. Ou vice-versa, né? O poder legislativo, por exemplo, ele aprova ou não uma medida provisória, né? Uma medida provisória vai para votação lá depois de 120 dias, 60, né? Ou 120 dias. O poder legislativo pode simplesmente revogar aquela norma, né? Ou alterar ela, aprovar ela com ressalvas, falando, não, esse dispositivo, esse artigo aqui, é inconstitucional. Então, eles não aprovam, eles não tornam aquele dispositivo
em lei, eles não convertem aquilo em lei. Existe um controle político. Além disso, né, o próprio Poder Legislativo, ao longo do processo legislativo, ele tem algumas etapas importantes e obrigatórias. A principal delas é a análise de constitucionalidade de um projeto de lei. Dentro, né, do processo legislativo, a gente vai ver isso com calma, existe uma das etapas, é uma comissão, né, e aí sempre vai ter aí uma comissão nomeada, uma comissão permanente, que vai analisar especificamente a questão da constitucionalidade. Então, existe o controle também dentro aí do âmbito do processo legislativo, dentro do poder legislativo. Então, o controle que a gente mais se fala e expressa e todo mundo lembra é o judicial. Sim, é o judicial. Mas a gente não pode esquecer que existe também o controle político. Outra ideia, quanto ao momento da realização, né? Então, existe um controle também preventivo, né? A gente vai ver já na sequência que o mais comum é o repressivo, mas existe um preventivo. E aí eu acabei de dar o exemplo, né? As comissões dentro do processo legislativo, Comissão de Constituição e Justiça, que vai dizer, né, se um texto de lei está de acordo ou não com a Constituição. Veja, é um controle preventivo. Antes da lei ser publicada e entrar aí no ordenamento jurídico, existe, né, um controle. São as comissões dentro do processo seletivo ou o veto presidencial, né, esse veto presidencial que eu também mencionei para vocês. Então, o controle também é preventivo. Vejam, tanto o controle político quanto preventivo é aquele que não passa pelo judiciário, que o próprio órgão, né, o próprio poder que edita a norma, ele está se controlando, ele está fazendo esse cuidado de analisar a constitucionalidade. O que vai para o judiciário é o controle repressivo, né? O controle repressivo é típico, né? Por que típico? Porque é o mais comum, é o mais corriqueiro. Existe o controle repressivo, a gente fala porque a norma jurídica já surgiu, ela já foi colocada em prática, então agora a gente vai corrigir aquele problema. É repressivo e não mais preventivo. Controle repressivo. Falar mais primeiro do atípico, que o Poder Legislativo ele tem uma possibilidade específica no artigo 49.5 da Constituição, que é de sustar aí por meio de um decreto as normas aí editadas pelo presidente da República, né? Então, o decreto do presidente ele pode ser sustado, né, por um decreto legislativo. Mas é um controle atípico e extremamente incomum, né? Então, por isso que ele surge aqui, mas é importante dizer que existe, né? Existe. Agora, o controle de constitucionalidade, aquele que a gente vai perder bastante tempo, vai falar bastante sobre ele, é esse controle típico, né? O controle típico de constitucionalidade, o controle de um ato já editado e que é realizado aí pelo Poder Judiciário. E aí existe um aspecto bastante importante dentro do direito brasileiro, que não é a regra no mundo inteiro. O direito brasileiro, né, e aí já antecipando até o que a gente vai ver no próximo slide, ele admite dois tipos de controle, tanto controle difuso quanto controle concentrado. O que é isso? A gente vai ver com calma também, mas o controle difuso é aquele caso a caso, né? É aquele que, vamos pegar um exemplo, a Receita Federal do Brasil me notifica para eu pagar um imposto que eu considero ele inconstitucional, né? Então eu, né, Christian, vou lá, faço um processo, entro com uma ação aqui no juiz, né, no caso a União, entro na Justiça Federal, e uma das teses que eu coloco, eu falo assim, não, esse dispositivo de lei que me obriga a pagar o imposto, ele é inconstitucional. Aí o juiz ele vai decidir, ele vai falar assim, não, Christian, você tem razão, realmente é inconstitucional. Vejam, esse controle do caso a caso, ou seja, processo a processo, é o controle que a gente chama de difuso. Então, esse é o controle que as pessoas fazem, né, individualmente, cada um discutindo o seu problema, o seu caso concreto, perante aí o Poder Judiciário. Esse é o controle difuso.
Ou é ação, né? É a ação que a gente entra questionando aquela situação e o judiciário, em algum momento, ele pode reconhecer, né? Ele vai me dar razão e aí ele julga algo inconstitucional. Porque, além desse caso a caso, né, além da ação de cada um de nós, existe uma outra possibilidade, que é o controle concentrado. Controle concentrado é uma medida, né, é uma forma de controle, ele tem uma peculiaridade bastante importante. Ele vai valer para todo mundo. Então, vai lá para o judiciário, nesse caso, o controle concentrado é sempre no STF, o difuso a gente entra no juiz, da onde a gente reside, né, o controle concentrado vai lá direto para o STF, e essa decisão do STF vai valer para todo mundo. A decisão no controle difuso vale só para quem entrou com o processo. O controle concentrado vale para todo mundo. Só que todo mundo pode entrar com esse controle concentrado? Não. Né? Nós temos um rol de pessoas que podem entrar com esse tipo de ação no modelo de controle concentrado. Então, nós temos lá Ministério Público, nós temos governadores, nós temos Procuradoria da República, nós temos sindicatos, partidos políticos, enfim, é um rol de 8 ou 9 pessoas que estão autorizados, a gente vai ver tudo isso com calma mais para frente, a entrar com esse tipo de ação. Então, é o controle difuso, individual, cada um, controle concentrado, no sentido macro, no sentido amplo, que vai valer para todo mundo. Né? Então, nós temos aí esse controle repressivo típico de 2 modelos. Por quê? O Brasil adota basicamente 2 sistemas de controle. Né? Nós temos, né, aí, dentro do mundo inteiro, nós temos um sistema que recebe o nome de reservado austríaco, é esse controle de constitucionalidade concentrado, que eu acabei de falar, né? Isso aqui vem do direito austríaco, e aí uma importância muito grande do próprio Hans Kelsen, né? O Hans Kelsen que estruturou a Constituição austríaca e estruturou essa ideia de Suprema Corte lá. Então, essa ideia, né, de controle concentrado tem raiz no próprio estrutura que o Hans Kelsen fez. Então, o sistema austríaco faz esse controle concentrado. O sistema norte-americano é que traz aí a ideia do controle difuso, né, o controle individual aí de constitucionalidade das leis. O Brasil, ele adotou os 2 sistemas. Aqui, as 2 coisas podem acontecer, né, tanto o sistema reservado, né, ou austríaco, quanto o sistema aberto ou norte-americano, né, são sinônimos aí que concurso adora falar nome diferente para a mesma coisa, mas enfim, a gente tem hoje um sistema misto, né, o Brasil tem um sistema misto, ou seja, a gente pode tanto entrar individualmente ou algumas entidades podem entrar no sistema aí concentrado. Né? Então, o que a gente vai ver daqui para frente? A gente vai falar hoje desse controle aberto, norte-americano ou difuso, né, essa parte aqui a gente pode dar o nome também de controle incidental de constitucionalidade, e nas próximas aulas a gente vai falar do controle concentrado. Né, o controle concentrado ele acaba exigindo um pouco mais, porque esse controle incidental, esse controle difuso, né, que a gente vai ver aqui, é o controle de qualquer processo aí, de qualquer ação que cada um de nós venha a ingressar. O controle concentrado, ele é específico dessa disciplina. Então, esse controle difuso, vocês vão ter, né, no processo civil, vocês vão ver todas as etapas de como funciona uma ação, a parte de recurso, a parte de levar isso até o STF, recurso extraordinário, enfim, é um processo nosso de cada dia que tem, entre as teses que você coloca no processo, tem um pedido de reconhecimento de que é inconstitucional aquela cobrança, aquela situação. Né? Então, nós temos aí esse do dia a dia, né, o processo que todos nós estamos autorizados a ingressar. O controle concentrado é específico e ele tem uma regulação específica. Então, a gente vai, né, ter um tempo maior com o concentrado, que só se vê
controle concentrado aqui em direito constitucional. O controle incidental ou difuso, ele acaba se diluindo, né, lá no próprio processo civil. Então, o que acontece? Né? O controle difuso é também conhecido aí como controle concreto, descentralizado, aberto, incidental ou americano. Né? Então, veja aí um monte de sinônimos para a mesma coisa. Mas, basicamente, o que é isso? Né? É você colocar numa discussão sua, né, você, tanto pessoa física quanto jurídica, né, empresa também tem essa possibilidade, você colocar no seu processo uma tese de que você não deve pagar, por exemplo, um imposto, porque aquele imposto é inconstitucional. Né? Então, vejam, você está questionando no judiciário o pagamento de um imposto porque você diz que aquele dispositivo legal é inconstitucional. Então, vejam, é dentro do seu processo e de forma incidental, né? A gente usa essa expressão em latim, incidenter tantum, ou seja, de forma incidental, ou seja, o juiz poder julgar se você deve ou não pagar aquele imposto, ele primeiro precisa se manifestar se a tua tese é verdadeira ou não, né? Se realmente aquele artigo de lei ele é inconstitucional. Então, vejam, para poder resolver o teu problema, que é não pagar o imposto, ele vai precisar dizer se aquele artigo de lei é constitucional ou não. Então, veja, é o seu processo que o juiz está decidindo. Então, essa decisão, essa disposição, né, ele só vale para as pessoas que estão envolvidas no caso concreto. Você entra com a ação, e você ganhar, essa sentença vale para você, né? É você que ganhou aquele processo. O Júlio, né, o Gregory, enfim, vocês vão ter que entrar com processos de vocês, né? Porque aquela ação é minha. Eu entrei, essa decisão só vale para mim. Né? Então, o controle difuso aí ele tem essa particularidade. Outro detalhe é que, uma vez que o juiz declara que um artigo de lei ele é inconstitucional, o juiz está declarando que desde que aquela norma surgiu, ela é inconstitucional. Né? Porque, veja, a lei surge obrigando você a pagar um imposto. Aí o juiz vem e diz assim, não, essa lei é inconstitucional. Se ele está dizendo que é inconstitucional, significa que aquela lei ela não vale desde o momento que ela surgiu. Ou seja, retroage, o juiz está declarando que desde que aquela norma entrou no ordenamento jurídico, ela não tem mais validade, ou seja, retroage, né, efeitos retroativos, aquela norma, assim que ela entrou em vigor, ela foi contrária à Constituição. Então, essa norma, ela é declarada, se o juiz acolher sua tese, desde o momento que ela surge, ou seja, né, se você, por exemplo, já pagou o imposto por alguns anos com base naquela lei, você vai poder ter o direito aí de devolta, restituição, né? Porque a lei ela é declarada inconstitucional desde o momento que ela surgiu no ordenamento, né? Então, é uma das características aí desse controle incidental. Bom, como é que funciona, né? Você entra com o processo, você tem uma sentença, ok? A sentença é dada, né? É proferida por um juiz. Esse juiz vai dizer sim ou não, né? É constitucional ou não é constitucional. Porque, vejam, todas as questões que envolvem a fazenda pública, ente público, obrigatoriamente elas precisam ir para o Tribunal de Justiça confirmar ou não aquela decisão, mesmo que não recorra. Né? Você tem lá a sentença e você ganhou. O que acontece? Quem deveria recorrer daquela sentença é a União. Né? A União está te cobrando, você entrou com uma ação e o juiz diz que você não tem que pagar aquele imposto. O que a União tem que fazer? Ela tem que entrar com recurso. Mas e se ela não recorrer? O processo acaba ali? Não. Né? Quando tem a União envolvida ou qualquer entidade pública, necessariamente esse processo precisa ser reexaminado pelo Tribunal de Justiça. Né? Vocês vão ver isso com calma lá no processo civil, mas toda vez que tem órgão público envolvido, a sentença, para ter eficácia, ela precisa ser julgada por um tribunal.
né? Então, ela precisa ir para a segunda instância. Então, você entra com o processo no juiz aí singular, esse juiz vai dar uma sentença. Essa sentença vai necessariamente subir para o tribunal em segunda instância, em grau recursal. Lá nessa segunda instância, uma disposição do artigo 97 da Constituição, quando esse processo chega no tribunal, vai chegar para o desembargador, né? O juiz de segunda instância recebe o nome de desembargador. O desembargador vai pegar aquele seu processo, e aí ele vai ler aquele seu processo, e ele vai ver assim, opa, mas para eu poder julgar, né, se o Christian tem que pagar ou não esse imposto, eu preciso primeiro ver se o artigo de lei do imposto, ele é constitucional ou não. Quando o desembargador pega esse processo e vê que ele precisa declarar algo constitucional ou não, ele é obrigado a observar uma cláusula, que é o artigo 97 da Constituição, que recebe o nome de cláusula de reserva de plenário. Ou seja, como a discussão de algo constitucional ou não é algo relevante, super importante, porque a presunção é de que toda lei ela vale, a presunção é de que a lei ela tem validade. Então, o que esse desembargador tem que fazer? Ele vai pegar, ele vai suspender o processo, né, o processo do Christian fica lá suspenso, ele vai pegar unicamente aquela discussão, né, o artigo 1º da Lei X é constitucional ou não, e ele vai levar isso a um órgão especial dentro do Tribunal de Justiça, né. Então, no caso do Paraná, a gente tem lá um órgão especial, é composto pelos 26 desembargadores mais antigos da casa, né? Então é um julgamento muito maior e muito mais qualificado. O que o relator, né, o que o desembargador vai ter que fazer? Ele vai suspender a discussão, Christian, paga ou não imposto? Suspende isso dali, ele faz um acórdão de encaminhamento, ele manda isso para o plenário, para o órgão especial ele não vai analisar se o Christian tem que pagar imposto ou não. O órgão especial ele só vai analisar se o artigo 1º da Lei X é ou não constitucional. Aí o órgão especial ele vai dizer o artigo 1º da lei é inconstitucional. Ótimo. Aí ele vai estar observando aí essa cláusula de reserva de plenário, né? Então ele vai ter que ter aí maioria absoluta, né, de votação, e aí vai formatar uma decisão. O artigo 1º da Constituição, da Lei X, é inconstitucional. Ótimo. Faz o acordo, devolve lá para aquele desembargador que está julgando o caso, né, Christian deve ou não pagar imposto. Aí esse desembargador que está discutindo o caso do Christian, ele vai pegar aquele acórdão lá do órgão especial e vai ver, o órgão especial falou que realmente o artigo 1º da lei é inconstitucional. Aqui o artigo 1º da lei é inconstitucional, então o Christian não deve pagar aquele imposto, né? Então, veja, quando se for decidir uma questão de constitucionalidade ou não de lei, vai ter todo esse trâmite dentro do Tribunal de Justiça, né? O processo do Christian, ou o processo de cada um de vocês, ou de qualquer pessoa, é suspenso, decide a questão da constitucionalidade, uma vez decidida isso, volta aquela decisão aproveitando a julgar o problema de cada um de nós, né? Então, isso se chama cláusula de reserva de plenário, para quê? Para preservar a presunção de legalidade da norma jurídica, né? Então, tudo isso é para preservar isso daí. Oi, pode falar. A competência para essa revisão, no caso, envolvendo como parte a União, a Fazenda Pública, seria da Justiça Federal, correto? Então, esse tribunal com órgão especial seria o TRF4, no caso aqui da região. Isso, perfeito. Aí é conforme a jurisdição, né? Você está questionando uma lei estadual, aí é Estado do Paraná, nesse caso, né, eu fiquei falando imposto, né, e falei União, e acabei levando para o PJ Paraná. Seria o TRF4 lá em Porto Alegre, né? Então, nesse sentido, exatamente, né? Tem essa regrinha aí de competência de instância. Bom, deixa eu aproveitar que eu abri aqui, a Janaína fez um comentário há meia hora atrás,
Então, deixa eu ver, uma norma não pode ser declarada inconstitucional após a criação de uma emenda constitucional. A emenda tem que estar de acordo com as normas já existentes, mas a emenda torna a norma inconstitucional, deve ser criada uma nova lei que revoga isso, exatamente, né? Janaína tentou explicar aí exatamente a dúvida do Júlio lá atrás. Bom, então, fiquem atentos, só, né? Eu dei esse exemplo, mas sempre seguindo aquela regra, né? Se a União está envolvida, a discussão começa na Justiça Federal e vai para o tribunal competente da Justiça Federal, TRF4, né? Agora, se é uma lei, pode ser um imposto, vamos pegar um imposto municipal, né? Aí, corrigindo o exemplo, o imposto municipal é vara, né, aqui, Fazenda Pública, no caso de Curitiba, aí sim vai para o Tribunal de Justiça do Paraná, né? Então tem sempre esse detalhe, né, de instâncias e competências de cada um. Nós temos essa cláusula de reserva de plenário, também a ser observada, que é uma disposição específica, né, quando existe essa discussão de controle de constitucionalidade. Bom, acaba aí? Não, não acaba, né? Na verdade, o que acontece? Depois que o Tribunal de Justiça julga, pode a União levar aquele processo para o STF decidir em sede de recurso extraordinário. Porque diferente dessa decisão do juiz, que obrigatoriamente vai para o tribunal, a decisão do tribunal, ela só vai para o STF se a União expressamente entrar com recurso extraordinário, né? Ela precisa protocolar isso no caso, senão o processo acaba ali, né? Então, vejam, esse processo que cada um de nós começa, ele pode ou não chegar até o STF. Só vai chegar ao STF se, né, for ingressado com o tal do recurso extraordinário. Depois que o tribunal decidiu, aí aquele que perdeu pode ou não levar para o STF. Se ele quiser levar para o STF, ele vai entrar com recurso. O nome desse recurso é recurso extraordinário, né? Então vejam que esse recurso ele é uma opção ou não das partes, né? A União, nesse exemplo que eu dei, né, ou o município, no caso do imposto municipal, ele pode simplesmente optar e não, vamos deixar quieto, não vamos levar isso lá para o STF, fica assim mesmo. E deixa o processo acabar ali em segunda instância. Aí acabou ali o processo, né? A pessoa que ganhou não pagou imposto e acabou ali. Agora, o município, a União, ou se você perdeu, né, você, ao invés do tribunal falar que aquilo é inconstitucional, o tribunal pode falar, não, é constitucional. Aí você é legitimado a entrar com recurso extraordinário. Então, veja, o recurso extraordinário é uma estratégia de cada um de entrar ou não, mas você, né, tem essa opção de tentar levar essa discussão de constitucionalidade para o Supremo Tribunal Federal. Então, o que acontece? Aqui só tem um detalhe de uma súmula, né, que a decisão que você pode protocolar o recurso extraordinário não é aquela decisão do tribunal pleno, do órgão especial, que disse, né, se o positivo de lei é constitucional ou não, né? Na verdade, você entra com recurso extraordinário no julgamento do seu problema, né? Nesse exemplo que eu estou dando, no julgamento contra, né, o acórdão ou o julgamento da disposição que o desembargador falou que o Christian, né, não tem que pagar o imposto. Então, o que acontece? O órgão especial, o tribunal pleno, nessa cláusula de reserva de plenário, ele vai dar uma decisão, mas não é dessa decisão, do plenário, que se entra com recurso extraordinário. Recurso extraordinário, você ingressa quando julgou o caso, né, nesse exemplo, do Christian paga ou não um imposto, né? Então, o recurso extraordinário, aí tem a súmula 513 falando isso. Bom, esse recurso extraordinário, ele tem aí, vocês vão ver dentro do processo civil, né, por isso que eu ressalto, e por isso que a gente está vendo, de certa maneira, rápido aí essa questão do controle incidental, porque grande parte disso vocês vão ter em processo civil, e com todos os detalhes, né? Quais são as instâncias, quais são os recursos, como é que requisitos e tudo mais, né? A gente só dá um foco aí no controle da constitucionalidade.
O que acontece? O recurso extraordinário vai, né, para o STF. Porque o STF ele vai julgar o seu recurso, né, o seu caso concreto. E aí ele vai trazer, né, e a decisão é efeito retroativo, naquele mesmo sentido que eu falei lá atrás, uma vez reconhecido que uma lei é inconstitucional, ela é inconstitucional desde o dia que ela nasceu, ou seja, ela retroage, declara algo para trás. Essa decisão vale somente para as partes envolvidas, né? Então, nesse exemplo, só vai valer para mim, Christian, então, só eu que vou poder deixar de pagar o tributo. Ah, professor, mas isso não aproveita para ninguém? Aproveita, né? Isso aqui, essa decisão do meu processo, vai servir para o Júlio, vai servir para o Marcos, vai servir para o Greg, vai servir para todo mundo, como jurisprudência, como um parâmetro, né? Como uma forma de dizer, juiz, ó, o processo do Christian, ele ganhou, então eu também quero ganhar, né? Então é jurisprudência. Mas o juiz que julgar o processo lá do Marcos, do Greg, do Júlio, enfim, de todos vocês, da Caione, o juiz não é obrigado a seguir esse julgamento do meu caso, né? Então, vale aquela decisão, né? O efeito da decisão é só para quem é parte, né? Parte no sentido de autor e réu. Vale somente para o caso concreto ali em discussão, né? Então, enfim, vale para as partes e do tema que está ali em discussão. O que acontece? Essa ideia de efeitos retroativos, ex tunc, né? Ela pode causar uma repercussão econômica ou uma insegurança jurídica muito grande, né? Então, em algumas situações, você declarar que uma lei ela nunca poderia ter existido, que na prática é isso daqui, né? Efeitos retroativos, ex tunc, o juiz, e aqui no caso a STF, falando assim, ó, essa lei nunca deveria ter existido, né? Ou seja, tudo aquilo que foi feito com base nela teria que ser desfeito. Porque aí surge esse problema, né? Mas, para lá, muitas vezes desfazer alguma coisa tem um prejuízo muito maior do que dar um ajuste, fazer um ajuste. Então, quando se cria uma insegurança jurídica muito grande, né, é possível aí o juiz, no caso o STF ou o próprio tribunal, ele modular os efeitos. Ele falar assim, ó, em regra, essa sentença que diz que algo é inconstitucional, ela retroage desde a data que a lei foi editada. Mas em nome da segurança jurídica e da excepcionalidade do interesse coletivo, eles podem colocar marcos, né, marcos temporais, por exemplo, ou colocar condições para que aquela decisão comece a valer. Então, vou dar um exemplo, um caso que aconteceu, só que ele não é do controle difuso, mas eu vou dar um exemplo para vocês entenderem. Teve, né, um determinado município lá da Bahia, ele foi criado, né? Ele foi criado dentro lá da Constituição baiana, o município foi criado, uma vez para se criar um município, exige-se a lei, né? Então foi feita a lei, essa lei criou o município de nome X, e esse município, uma vez criada a lei, presunção de constitucionalidade e validade das leis, uma vez criado esse município, foi lá, né? Foi criada a prefeitura, votou-se por um prefeito, foi criada a Câmara de Vereadores, foi instituído todo um corpo de servidores, todo mundo concursado, todo mundo trabalhando, enfim, né? Criou o município. Só que, né, a lei de criação daquele município foi levada para o STF, porque, né, se verificou lá uma inconstitucionalidade daquela lei de criação do município, lá na Bahia. E o STF julgou isso. Ele falou assim, ó, realmente, essa lei, ela tem um problema de constitucionalidade, ela é uma lei inconstitucional. Aqui lá no caso da Bahia foi uma inconstitucionalidade formal, né, não foi obedecida lá a forma que se deveria. Então, essa lei é inconstitucional. Por regra, uma decisão de controle de constitucionalidade, ela tem efeitos retroativos, ex tunc, ou seja, aquela lei, uma vez que ela é inconstitucional, ela nunca deveria ter existido. E tudo aquilo que foi feito durante a existência da lei tem que ser desfeito.
Porque aí entra esse problema, puxa vida, mas agora já tem prefeito, já tem câmara de vereadores, já tem servidores trabalhando, está tudo redondo, tudo funcionando, certo? Agora simplesmente uma decisão apagar tudo aquilo e mandar incorporar aquele município de novo no outro, aí que surge a modulação de efeitos, falando assim, não, para lá, apesar de inconstitucional aquela lei, né, a gente é obrigado a, né, assegurar aí que tudo que foi feito até agora continue válido, porque senão eu estou criando um prejuízo muito maior corrigindo do que deixando como está, vamos dizer assim. Né? Então, é aí que surge a tese, né, a teoria da modulação dos efeitos. O que é isso? Modular, mudar os efeitos, né, alterar a regra dos efeitos retroativos, criar condições, né? Então pode colocar condições, pode colocar a partir de um tempo, pode, enfim, né, pode criar uma regra de transição também. Então o órgão, né, o Supremo Tribunal Federal, ele pode modular aquela sentença para que o impacto, né, pode ser econômico, pode ser financeiro, impacto social, para que ele não crie um problema maior do que, né, deixar como está, vamos dizer assim. Então, isso é modulação de efeitos aí, a gente vai voltar a falar também mais para frente. Então, isso pode também aí no controle incidental de constitucionalidade. Bom, e chegando aqui no último slide, existe um detalhe, né? Veja, a gente está falando dentro de controle incidental de constitucionalidade, a gente falou 200 vezes já que essa decisão vale somente para as partes, para o caso concreto. Mas existe uma exceção a isso, é quando esse controle de constitucionalidade é declarado em ação civil pública, tá? Porque a ação civil pública, ela segue a mesma lógica de um processo de qualquer um de nós, né? O único detalhe é que ela, quase sempre, aí, ela é movida pelo Ministério Público. Então, quando o Ministério Público entra com uma ação na esfera civil, né, ela recebe o nome de ação civil pública. Vai ter a sentença do juiz, vai ter o tribunal. Só que, em razão da lei da ação civil pública, os efeitos da sentença e os efeitos do acórdão, eles terão eficácia erga omnes, né, que é o oposto da sentença inter partes, né? Inter partes, entre autor e réu, no final. Erga omnes é no sentido de que essa sentença ela vale para todos, né? Ou seja, o Ministério Público entra com uma ação contra o município de Curitiba, dizendo que a lei municipal que determinou o fechamento do comércio é inconstitucional, e o juiz e depois o Tribunal de Justiça do Paraná dão razão a essa ação civil pública, né, falam assim, não, realmente o decreto municipal que proibiu o comércio é inconstitucional. A decisão do Ministério Público, dessa ação civil pública, vale para todo o comércio do Estado do Paraná, né? Então, é uma ação movida pelo Ministério Público, mas cujos efeitos da decisão vale para todos que estão envolvidos dentro do órgão polator, né? Então, o Tribunal de Justiça do Paraná vale para o Paraná inteiro. No caso que o Júlio falou, né, se a União envolvida ia lá para Porto Alegre, TRF4. TRF4 vale para Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná. Né? Então, vejam que o efeito daquela decisão vale para todos os jurisdicionados. Então, vamos imaginar, eu tenho lá meu comércio. Eu nem sabia que existia uma ação civil pública. De repente, sai lá no jornal que o Ministério Público ganhou essa ação civil pública. Opa, eu que nem imaginava que existia essa ação civil pública, eu sou impactado sim. Eu vou me aproveitar dela, no dia seguinte eu vou lá e abro o comércio, né? Porque essa ação civil pública vale para todos aqueles que estão dentro, né, daquele órgão prolator que é no sentido do Tribunal de Justiça, né? Então, controle incidental, a regra, a maioria esmagadora, é inter
partes. A decisão só vale para as partes. Mas, quando for ação civil pública, nós temos uma exceção, porque a lei da ação civil pública diz que o efeito de uma sentença, de uma decisão na ação civil pública, vale para todo mundo dentro do órgão que decidiu, né, dentro do território em que está situado aí o órgão. Então, temos uma exceção. E temos, né, para a gente encerrar a aula de hoje, questão do Senado Federal. Vejam, nós temos no artigo 52(10) da Constituição uma disposição bastante interessante. Quando o STF, né, e aí é específica do STF, não é no âmbito do juiz e nem do Tribunal de Segunda Instância, na terceira instância, lá no STF em Brasília. Quando o STF reconhece que um dispositivo ele é inconstitucional, aquilo vale só para as partes, né? Aquilo vale só para o autor e para o réu. Só que o STF, em razão aqui do disposto no artigo 52(10), o STF encaminha aquela decisão para o Senado, né, para o Senado votar aquela questão, né? Então, o Senado ele vai receber aquele julgamento, e no julgamento tem tudo disposto, né, por que é inconstitucional, por que né, essa norma estaria contrária à Constituição, e o Senado Federal ele vai votar isso. Vejam que é o Senado, a gente não está falando de Congresso, né, a gente está falando do Congresso dividido em Câmara e Senado, Câmara dos Deputados e Senado dos Senadores. Então, é só o Senado que vai receber isso, e o Senado ele vai votar essa questão, e o Senado ele pode editar uma resolução, ele publica isso, e a hora que ele publicar essa resolução, aquela decisão, a resolução vai valer para todo mundo, né? Então, vejam, o seu caso, né, a sua ação individual, ela vale para você. A STF decidiu, ótimo, acabou, você tem lá a sua sentença transitada em julgado, você vai lá e não paga o imposto. Né? Eu, Christian, não vou mais pagar o imposto. Beleza. Agora, o Júlio, a Ione, Jéssica, enfim, qualquer um de vocês podem se aproveitar daquela decisão, vocês podem usar isso como parâmetro de jurisprudência, um precedente, né, como uma forma de convencimento, mas vocês vão poder deixar de pagar o imposto independente de outra decisão, caso o Senado Federal venha e edite uma resolução dizendo, em razão do julgamento tal, né, do Christian, o STF decidiu o artigo de lei inconstitucional e passa-se, né, a votar e foi aprovado pelo Senado, que realmente é inconstitucional. E aí eles publicam uma resolução. Essa resolução vai suspender os efeitos daquela norma, só que, vejam, a partir da publicação da resolução. Então, aqui o efeito é ex nunc. A partir dali, né, o Júlio, a Caione, enfim, todo mundo aí, não precisaria mais pagar aquele tributo, uma resolução do Senado suspendendo, né, a eficácia daquela norma inconstitucional. Vejo que é uma série de detalhes aí que foge, né, do processo civil normal, a cláusula de reserva de plenário e essa parte específica, né, do Senado Federal no momento de fazer aí essa exteriorização para além das partes que estavam naquele processo. Então, seria uma quarta etapa, né, aí, e, né, essa parte aqui, ela seria no sentido de terceiros, né, do resto da população, ter essa possibilidade de também não ser afetada por aquela norma a partir da resolução, né, a partir da resolução. O detalhe qual que é? O Senado ele não precisa julgar em conformidade com o que o STF falou, né? Vamos dar o mesmo exemplo. No caso do Christian, o STF foi lá e falou, não, realmente o artigo 1º da Lei X é inconstitucional. Perfeito. E eu, Christian, ótimo, deixei de pagar, minha ação transitou em julgado, eu não pago mais. A parte do Christian está resolvida. Mas e a parte do resto do Brasil?
o STF encaminha lá para o Senado. O Senado ele vai votar aquela questão. O Senado ele não é obrigado a seguir a inconstitucionalidade. O Senado ele pode simplesmente votar de forma contrária. O Senado pode falar que ele pode falar que não, o artigo 1º da Lei X é sim constitucional, né? E o Senado pode editar uma resolução de forma diferente aí ao estipulado pelo STF, né? Então vejam que o Senado não é obrigado a seguir aquilo que o STF decidiu, porque nós temos aí a independência dos poderes, né? Nós temos aí que o Poder Judiciário, né, ele faz esse controle, mas ele não pode exigir que o Poder Legislativo legisle da forma que o STF quer, né? Existe a independência aí dos poderes. Então, prevalece, né, a tese de que é algo discricionário do Senado, né? O Senado não é obrigado a seguir aí o decidido pelo STF, né? Então, enfim, é o controle incidental, né, dentro das suas peculiaridades aí constitucionais, né? Claro que a parte de recurso, o texto e tudo mais é o processo civil que vocês vão ou começar a estudar ou vão começar a estudar já em outra disciplina, né? Isso aqui é a parte específica no tocante ao controle de constitucionalidade. Então, pessoal, basicamente, esse é o conteúdo de hoje, né? Esse é o conteúdo aí da nossa primeira aula. Semana que vem a gente continua nesse mesmo tema, a gente continua aí no controle de constitucionalidade, mas já ingressando aí na parte de controle concentrado, né? Aí a gente vai ter aí mais conteúdo, enfim, sempre nessa mesma lógica, né? Mais ou menos 1 hora de live aí, fazendo, né? Se vocês tiverem dúvidas e tudo mais, vocês fiquem à vontade de perguntar. Não esqueçam, né? Falando mais uma vez, não esqueçam de responder a questão, né? Que está aqui. Vamos ver, até agora ninguém respondeu. 0 tentativas de 42 alunos, mas enfim. Semana que vem vocês terão também, né? Cada semana eu vou preenchendo aqui, vou nesse mesmo formato, né? O material de estudo, que é o PowerPoint, e essa questão aqui, que sempre vai ser liberada no dia da aula, e vocês terão até 48 horas para frente, né? 2 dias para frente aí para responder essa questão. Se passar do prazo, não respondeu, falta e vai perder aquela fração de nota que a gente comentou aí. Então, se alguém tiver uma dúvida, tiver algum esclarecimento, fico à disposição. Caso contrário, né, a gente se encontra aí semana que vem. Tudo certo, pessoal? Tudo certo? Então, se não há dúvidas, ou se alguém não quiser se expor publicamente, tem lá o Fale com o Professor lá no portal do aluno, a gente tenta ajudar por lá também. Tá bom, pessoal? Esse vídeo, amanhã eu vou colocar o link lá, quem quiser rever, quem quiser assistir, vai estar dentro, né, da própria aula, aqui ao lado do, deixa eu achar aqui, ao lado da live que vocês acessaram agora, vai ter a gravação da live aqui, né, agora está vazio, né, a gravação não foi finalizada, mas a partir de amanhã eu vou colocar aqui, quando vocês clicarem aqui, vocês vão ter acesso aí a esse vídeo de agora que a gente está gravando. Tá bom, pessoal? Então, muito obrigado, uma boa noite a todos e até semana que vem. Valeu, pessoal. Até mais.